Bom dia, eu sou o Dr. Renan Francisco Oliva, médico neurologista, perito judicial. Um tema muito importante, comum, é a diferenciação diante de uma possível convulsão, se trata de uma convulsão real ou do que chamamos de uma pseudoconvulsão, né, que são manifestações que parecem uma convulsão genuína, mas não são, né? Então, o que se sabe é que a convulsão real, ela é uma consequência de uma atividade elétrica excessiva e ela segue, ela tem uma correlação anatômica, significa que ela segue um trajeto de uma área cerebral, causando sintomas. Então, é possível delimitar, muitas vezes com exatidão, a partir dos sintomas que o periciado ou o paciente relatam, aonde iniciou e para onde progrediu a convulsão, sendo que em eventos, principalmente crises conhecidas como psicológicas, que não são decorrentes de uma descarga elétrica, apesar de também se tratarem de condições de doença, o que se observa são outros sintomas, principalmente relacionados a uma descarga excessiva de adrenalina, né? Então, há critérios importantes para diferenciar o que seria uma crise de pânico, uma crise emocional, de uma convulsão genuína, são exatamente se é possível estabelecer essa correlação. Então, que se sabe que as convulsões, normalmente, elas sempre acontecem da mesma maneira, então chamamos de estereotipadas. Os olhos, durante uma convulsão, normalmente eles ficam abertos pela perda do tônus muscular dos olhos, uma vez que o cérebro está funcionando de uma forma excessiva e anormal, sendo que na convulsão psicológica normalmente os olhos estão fechados. Na convulsão emocional, psicológica, muitas vezes há movimentos corporais que a gente não consegue encontrar uma correlação com a função normal do cérebro. Então, movimentos de desmaio, com levantar de pernas ou de sim e não, né, esse movimento, ou de movimentos projetando o corpo para frente, né, que eles não têm uma justificativa com uma área normal do cérebro. Normalmente numa convulsão a pessoa ela perde a memória, sendo que numa convulsão emocional, digamos, ela preserva a memória ainda que parcialmente. Normalmente numa convulsão real, por causa de uma contração forçada da boca, há uma mordedura de toda a língua, sendo que na convulsão emocional algumas vezes há mordeduras, entre aspas, forçadas, então geralmente na ponta da língua, né? A convulsão emocional muitas vezes ela precisa de uma plateia, porque a pessoa está muitas vezes passando por um sofrimento e ela precisa que isso presencie, sendo que a convulsão genuína ela não tem uma relação com o espectador. Então são alguns parâmetros que usamos para diferenciar as duas. Lembrando que muitas vezes na pessoa que ela já tem um transtorno psiquiátrico, nada impede que ela desenvolva epilepsia, e no periciado ou no paciente que é epilético, ele pode vir a apresentar convulsões, digamos, emocionais. E lembrando também que as convulsões emocionais, elas muitas vezes não é porque o paciente quer. Então a gente fala que não são fenômenos conscientes, mas muitas vezes elas são fenômenos que o paciente não se dá conta, então inconscientes, e muitas vezes com uma resposta a um trauma ou a um sofrimento emocional intenso, ou no contexto de uma crise de pânico, que também é uma consequência, mesmo não sendo uma atividade elétrica excessiva, também é uma consequência de um quadro de doença.